Olá a todos, bem-vindos à Luz de Gaia. Eu sou o Diogo e hoje estamos aqui com a terapeuta Ana Ferreira, que nos vai falar um pouco sobre aromaterapia. Para quem não sabe, a Ana é a minha irmã. Olá Ana, Uhum. boa noite, Olá, boa noite. tudo bem? Está tudo bem? Então, Ana, obrigado por teres aceito o nosso convite. Eh, obrigada eu. E primeiro de tudo, Ana, peço que nos digas no que consiste efetivamente a aromaterapia. Então, boa noite a todos. O meu nome é Ana Ferreira. Ahm, Sou terapeuta e aromaterapeuta, não é? Já há pelo menos há 5 anos e ao qual eu sou apaixonada, tenho que dizer isto, não é? Então, sim, resumidamente, a aromaterapia vale-se dos poderes da cura no mundo das plantas, ou seja, nós utilizamos certas partes da planta que podem ser, que são retiradas através de uma destilação Uhum. e para forma de uma terapia física e também mental que as plantas nos podem dar e basicamente é o fundamento de qualquer medicação, não é? Porque as plantas são o fundamento de praticamente todas as medicações e mesmo as nossas medicações ocidentais. Ana, diz-me uma coisa, aquilo que retiram das plantas, pela destilação, é o que vai formar os óleos essenciais. Essencialmente é o que vai formar, é É, isso, é certo? mesmo o óleo essencial, Ok. portanto, as partículas que são retiradas das plantas, no fundo é a defesa da própria planta, é a defesa que a planta tem, por isso é Uhum. que todos os óleos essenciais são antibacterianos, são antifúngicos, porque a planta em diferentes partes da sua constituição, seja nas folhas, seja no caule, seja na flor, Então podemos retirar esse óleo de qualquer parte da planta. quer dizer, diferentes plantas retiram-se de diferentes sítios. Há plantas que se retira do caule, há outras plantas que se tira da folha, portanto, dependendo de onde elas tenham maior concentração dessas defesas, vá lá, essas Ok. defesas que são usadas contra agressões climáticas, insetos e também usadas como, por exemplo, como forma reprodutiva. Uhum. Ana, com os óleos, quais são os métodos que a aromaterapia utiliza nos seus tratamentos? Por inalação, Ok. por nível transdérmico, através da pele, e através da parte aromática da atmosfera, não é? Naqueles difusores corriqueiros que muita gente conhece. Algum desses métodos tem uma forma mais eficaz de atuar ou cada um por si trabalha de forma diferente a pessoa em si? Cada um por si trabalha de forma diferente. Se nós queremos trabalhar de uma forma mais física, por assim dizer, a parte transdérmica é a mais adequada. Se nós queremos trabalhar de uma forma mais mental, despertar certos sentidos, tudo que seja através da inalação. E na aromaterapia em si, na parte dos difusores, vai trabalhar muito o estado mental. A nível, por exemplo, se te aparecer uma pessoa eh, em que ela identifica-se com um problema e tu fazes também essa análise, mediante aquilo que ela necessita, é mediante o tratamento que vais utilizar, ou seja, ou por inalação, ou talvez por tópico, não? Depende, é assim, dentro da aromaterapia existe uma técnica que é a psicoaromaterapia, Uhum. onde faz uma consulta mesmo, pronto, de psicoaromaterapia. Essa consulta baseia-se numa série de perguntas, onde a pessoa já apresenta um diagnóstico, a pessoa não, ou seja, não é que não pode, mas não deve fazer uma consulta destas só porque sente-se mal ou porque dorme mal, ou seja, Ok. temos que ir a um diagnóstico um bocadinho mais profundo, tentar perceber o porquê dorme mal, ou porquê que se sente mal, ou o que é que levou a isso. A pessoa tem que estar predisposta a libertar-se, não é? Para conseguirmos compreender No, melhor o porquê no e fundo, há uma depois análise mais profunda
do paciente, Sim, sim, vá, digamos sim, assim, do que ele chegar lá e dizer que com uma dor de cabeça, então vamos tratar isto com uma dor de cabeça. Não, há uma análise. sim, porque é assim, eu gosto mais de utilizar a ciência complementar e todas estas ciências eu acho que são complementares à nossa ciência ocidental, vamos lá, não é? Mas, ou a nossa ciência convencional. E é mesmo isso, mas na ciência complementar tudo é tratado como um todo, ou seja, a pessoa não é tratada pura e simplesmente com a parte física, mas essa parte física se reporta a um estado mental e psíquico e emocional que a pessoa já tem ou que vai desenvolvendo. E por isso tem que se explorar um bocadinho mais, não entrando, não, portanto, indo só até onde a pessoa quer que se vá, não é? Mas tentar diagnosticar a pessoa como um todo, pronto, não Sim. só como aquele físico, aquela identificação que a pessoa sente. As pessoas podem sentir uma dor num braço, mas ela pode advir de outros problemas Ou mais seja, os internos. benefícios que traz o tratamento não traz só ao corpo, traz ao corpo, à mente e ao espírito. Claro, Certo? E sim. diz-me uma coisa, na tua ótica e na tua experiência já como terapeuta e trabalhando nessa tua grande paixão que é a aromaterapia, Hum. diz-me como é que nós, a medicina alternativa, neste caso a aromaterapia, se pode conjugar com a nossa medicina tradicional? Ou de que forma é que os médicos tradicionais, vamos chamar-lhe assim, podem beneficiar, ou vice-versa, dos terapeutas alternativos? Felizmente, a medicina complementar, não é? É mesmo isso, é complementar àquilo que nós já utilizamos. Isto porque nós não podemos agarrar numa base que já não tem estrutura Uhum. e querermos que ela nos responda como se ela tivesse defesas ou como se ela fosse criada para responder àquele estímulo. Isto porque nós, por mais que queiramos, nem os nossos pais tiveram, desde a concepção, tiveram uma conduta não química, não é? Portanto, nós já vimos com essa base e nós todos já tomámos antibióticos e nós todos já tivemos uma série de doenças ou fomos para o hospital ou quem teve uma cirurgia levou uma anestesia, ou seja, nós próprios temos toxinas dentro de nós e somos uma parte tóxica que se desenvolve, que se acumula e que não podemos retirar de nós assim de um dia para o outro. Por isso, também não se pode retirar a parte convencional, não é, da nossa medicina, mas podemos tê-la e complementando com a parte, com as outras tipos de medicinas, como a aromaterapia. Hoje em dia nós vemos que cada vez mais pessoas estão abertas ao outro caminho, digamos assim. Sim, E a medicina tradicional não foge muito a isso, e os médicos em si também não fogem muito a isso. Já há médicos que já procuram essa medicina. sim, No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer para que as duas consigam trabalhar em em conjunto, conjunto. e há muitas barreiras ainda a ultrapassar. Se calhar o ideal seria termos um hospital com um centro ou com um gabinete de medicinas alternativas em que se pudessem Cá conjugar em esforços. Portugal, cá em Portugal não há, Pois, mas por exemplo nos cursos de enfermagem, hoje em dia, graças a Deus, de há 2 anos para cá, a aromaterapia já é inserida no curso de enfermagem, assim diz-me como uma coisa, nos... era benéfico, talvez então, não havendo essa oportunidade nos hospitais, quem entra num hospital é tratado pela medicina tradicional, ponto. Sim, Não sai dali com mais nada. Se calhar sim. fazerem um trabalho, os próprios médicos e os mesmos centros hospitalares estarem mais abertos a isso e haver uma sensibilização para eles nesse sentido e uma vez por mês ou algo do género reunirem-se para tentar unir esforços. Eu tenho uma, uma vertente ou uma opinião que vai de acordo com essa, mas abrange um bocadinho mais. Eu, na minha opinião, eu penso que também os médicos a nível tradicional não são tão abertos porque os terapeutas que trabalham acabam às vezes por vulgarizar um bocadinho a terapia em si. Okay. Isto porque eu acho que, na minha opinião, acho que deve haver uma
uma maior fiscalização e deve haver maior formação e uma formação mais séria dentro das terapias complementares, que infelizmente não há. Um profissionalismo que não existe. Sim, infelizmente não há. As pessoas às vezes tiram um workshop de 4 horas e já se pensam aromaterapeutas, quando as coisas não funcionam assim, ou compram 3 óleos porque ouviram falar que eram relaxantes e já pensam que só. E isso depois acaba também por desvalorizar o trabalho, não é? De quem trabalha mais a aromaterapia científica, porque eu estudei aromaterapia científica, acaba por desvalorizar um bocadinho mais e também acaba por descredibilizar, e por isso mesmo os médicos tradicionais não se abrem tanto a... Porque eu tenho por experiência própria que eles, quando conhecem alguém que trabalha de uma forma complementar, que não vai retirar nada da pessoa, não vai retirar de um químico, mas vai complementar com aquilo que tem e trabalha em simultâneo com eles abrem-se a isso e são pessoas que cada vez se abrem mais. Eu tenho essa experiência, porque eu trabalho com o médico tradicional e ele abre-se imensamente a isso. Agora, eu tenho que realmente dar-lhe uma explicação científica do porquê estou a fazer aquilo e explicar-lhe porquê e mostrar-lhe conhecimento para o que não se tira num workshop de 4 horas. É o que ia fazer, ainda num workshop às vezes de 4 horas que não, só infelizmente, informação de todo, não é? Infelizmente, por acontecer isso, não só na aromaterapia, mas em tantas diversas áreas, e por não haver esse tipo de... Eu acho que isso faz parte de nós, acho que somos nós que temos de ser conscientes e pensar assim, não, eu não tenho capacidade em 4 horas de ir fazer uma consulta de psicoaromaterapia, nem pouco mais ou menos. Portanto, não me vou meter nisto, vou estudar mais para isso, quero mesmo. E eu acho que enquanto não houver essa consciencialização, que as pessoas acham que é uma forma fácil de chegar a qualquer lado, também nós não podemos crer que eles depois também vão acreditar em nós, não é? Porque a resposta vai ser sempre a mesma. Eles dizem logo, eu andei 6 ou 7 ou 8 anos a estudar, não é? E conheço o corpo humano a profundo e tu tiveste um workshop de 4 horas e não venhas... Portanto, tem que ser essa parte. É o que estava a dizer há pouco, haver uma fiscalização maior a esse tipo de curso. Sim, claro que sim. E as pessoas não ficarem também convencidas com um workshop de 4 horas ou algo do género, que ficam ali habilitadas para tratar de uma pessoa de uma ponta à outra. Até porque, como falámos há bocado, o tratamento, neste caso a aromaterapia, trata muito mais além do corpo, vai tratar a mente, vai tratar o espírito, vai tratar a causa mesmo do problema e não o sintoma. Os médicos cada vez mais estão abertos a isto porque, por exemplo, na parte oncológica, eles sabem quando a pessoa, e eles próprios transmitem isto às pessoas nas consultas deles, quando a pessoa se apresenta calma, quando a pessoa se apresenta mais feliz, quando a pessoa aceita melhor o problema, tudo isso é uma parte emocional, uma parte espiritual que vem ao de cima e eles próprios recomendam. Eu trabalho com estética oncológica, desculpa, e o que é certo é que cada vez recebo mais pessoas que o próprio médico disse, olha, procura alguém que saiba fazer algum tipo de massagem ou que saiba fazer aromaterapia e tudo mais, para ajudar, para complementar, mas nunca nós, e está nas nossas mãos, tirar uma quimioterapia para dar um óleo essencial, claro. Não é? E esse não pode ser o propósito, nem principalmente como nós vivemos, porque nós vivemos rodeados de tóxicos, não é? Sim, e hoje em dia há muito também essa ideia que, ok, vou fazer uma aromaterapia, já não preciso deste tratamento tradicional. Não, antes pelo contrário, são complementares um com o outro, ambos são precisos. E assim é que tem que ser. Claro. Ana, voltando àquilo que estava a dizer há bocado, que hoje em dia a pessoa tem uma dor de cabeça, vai ao Google, pesquisa óleos essenciais para a dor de cabeça, aparece N, e como tomar e como não tomar, e a pessoa vai comprar. Há uma facilidade hoje para fazer essa compra desse óleo, de um óleo essencial que ela tenha visto. Mas consideras, eu acho que sim, consideras eu também, o que é fundamental, essa pessoa até pode experimentar, mas tem que ter um acompanhamento muito, muito de perto, porque o sintoma que ela pode ter naquele momento e aquele óleo pode não servir para aquele sintoma porque a causa é diferente.
Existe uma coisa na medicina, nas medicinas complementares, que existe, que é por base, que é uma base de Aristóteles, não é? Que é tudo na natureza serve de cura, dependendo da Uhum. forma como usamos e a quem usamos. Exatamente. Pronto. E nas plantas acontece exatamente a mesma coisa. Seja de forma for, há uma coisa que as pessoas não entenderam ainda, é que um óleo essencial, quando é 100% puro, porque infelizmente existe no mercado muitos óleos essenciais que não são 100% puros, e as pessoas também não sabem analisar isso. Eu estou-me a recordar, por exemplo, de eu ter agarrado uma vez um óleo essencial e quando li a caixa por trás tinha o símbolo de tóxico e dizia proibido a crianças de menores de 12 anos, quer dizer, portanto, era tudo menos puro. Também é preciso ter esse cuidado, não é? Pronto, e Qual o óleo que infelizmente não há. comprar? Não é? Exatamente. E os óleos essenciais são dermocáusticos. Os óleos essenciais, o próprio óleo essencial na pele, em contacto com a pele, a pessoa pode sofrer uma queimadura Sim. com esse óleo essencial. Eu não sou apologista que as pessoas utilizem óleos essenciais puros, eu acho que deve ser utilizada uma sinergia que deve ser analisada e estudada para aquela pessoa dentro daquele propósito que ela está a viver naquele momento. Diz-me uma coisa, quando falas em sinergia, é misturar o óleo essencial com outros tipos de óleo, óleo de amêndoas ou Os óleos óleo... essenciais não devem ser utilizados e postos na pele puros, eles devem ter sempre um veículo de condução. Para já Uhum. porque eles são, quando são puros, são voláteis, portanto eles evaporam, pouco tempo vai ali estar na pele. E o veículo de condução, que são os óleos vegetais, são aqueles que vão fazer a condução para que haja uma bioidentificação mais rápida com a pele e com o óleo, portanto é o veículo que transporta o óleo essencial para dentro de nós. Em termos de inalação, isso também se utiliza, Sim. e até mesmo em termos de difusão, portanto, ou mesmo num banho aromático e tudo mais, tudo isso deve ser utilizado. Até porque a sinergia, quando é estudada para a pessoa, e neste caso nós utilizamos a psicoaromaterapia, eu vou dar um exemplo, uma pessoa tem uma dor de cabeça, mas a pessoa pode ter uma dor de cabeça de inverno, que é diferente da dor de cabeça que ela tem de verão. Ok. Portanto, basta o clima dela, basta que essa pessoa, por exemplo, seja uma pessoa de um biotipo que de inverno arrefeça mais, ou porque de inverno os seios nasais dela têm tendência a inflamar mais, ou porque está a passar por uma menopausa, por exemplo, e tem uma dor de cabeça hormonal. Não é, a hortelã-pimenta não é boa para tudo, porque Mas as eu pessoas têm que estou-me a ter lembrar da consciência, hortelã-pimenta, tem que haver essa consciência, não é? exatamente, pronto, porque a Já, hortelã-pimenta acaba por exemplo, numa dor de cabeça hormonal, vai estimular mais essa dor de cabeça do que uma dor de cabeça, se for, por exemplo, a nível nasal. e o que vai acontecer é que as pessoas vão comprar o óleo essencial porque viram na internet ou leram num site de uma Exatamente. terapia qualquer e depois aquilo não vai resultar. E não vai Ou vai resultar, resultar em muito pouco tempo, pois, momentaneamente, depois, e depois pronto. ficam desiludidas e já não vão procurar Exatamente. um terapeuta correto para seguir. Mas as pessoas têm que ter cuidado também com os óleos que compram, não é? Tem que haver, pelo menos, tem que analisar bem aquilo que vão comprar e, e tem que procurar um acompanhamento para o seu tratamento. Se querem. As pessoas, as pessoas devem, principalmente, serem seguidas por alguém que tenha bases suficientes e Uhum. bases científicas suficientes para que as possa ajudar. Até porque os óleos essenciais depois vão trabalhar noutra parte, que é a parte espiritual da pessoa. A Sim, pessoa pois vai desenvolver. o dano psicológico pode ser maior do que Pronto, a o pessoa dano físico. vai desenvolver e vai estimular a certa produção de certas hormonas, certos estímulos, certas memórias, por exemplo, toda a gente já chegou num sítio qualquer e aquele cheiro lembrou-lhe uma comida da Ah, avó, certo. qualquer coisa, pronto. E ao fazer esse estímulo na própria pessoa, não nos podemos esquecer que depois estamos a trabalhar outras coisas que nem sempre as pessoas estão preparadas para lidar, ou então Exatamente. se não têm um acompanhamento específico, a pessoa se está deprimida ou se já tem essa tendência, se calhar aquele óleo ainda vai deixar mais deprimida. E ela, se calhar, nem vai fazer ligação ao óleo, mas ela nem sabe porque é que despertou aquelas memórias, ou porque é que começou a despertar aqueles sentimentos, ou porque é que começou a despertar aquele tipo de conduta. Eu estou a lembrar, por exemplo, de pessoas que utilizam as lavandas, e lavandas existem muitas, não é? Como se Sim. costuma dizer, e a lavanda, por exemplo, em certo tipo de pessoas, acaba com que a pessoa tenha naquele momento uma calma, mas que depois
ela vai fazer com que haja a produção de outras hormonas e a nível subrenal vai ali mexer com muita coisa, a pessoa, por exemplo, não percebe, já me aconteceu isso, pessoas chegaram ao pé de mim e dizem-me assim, não me ponhas lavanda porque eu depois parece que ando mais irritada no outro dia. Mas não foi a lavanda, foi aquele tipo de lavanda e a forma como ela usou. Como utilizou a lavanda. Eu acho que Pronto, as pessoas têm que portanto, ter essa consciência. não, mas só que as pessoas não têm. Pois, sim, mas eu tenho que ter essa Infelizmente. consciência que vai comprar um óleo só por si, pode desenvolver outro tipo de problemas, vá. Patologias, sim, Ou patologias, sim, que não estava à espera nem nem quer, sequer. nem sabia. Exatamente. Ana, diz-me uma coisa, procurando um terapeuta, um aromaterapeuta, Uhum. identificando um problema que, que a análise que o terapeuta faz, os óleos, ou a aromaterapia, aliás, tem benefícios, pode ter benefícios a curto prazo, ou será sempre uma terapia a médio e longo prazo, que só vai ver resultados passado algum tempo, ou pode ter Não, resultados imediatos. Vá. pode ter resultados imediatos e eu vou dar um exemplo disso. Nos difusores utiliza-se muito a difusão, por exemplo, para estimular qualquer coisa, ou uma calma, por exemplo, na meditação. Existem certos tipos de óleos ou de sinergias ou de cheiros, não é, que nós utilizamos para estimular mais aquela calma. Por exemplo, nas crianças, nos bebés, utiliza-se alguns tipos de sinergias para acalmar as cólicas e são coisas que a pessoa, porque é assim, os óleos essenciais, quando usados como deve ser, né, neste caso, por exemplo, numa cólica, uma coisa física, uma cólica intestinal, a pessoa para já não deve utilizar só o óleo essencial, deve utilizar um veículo condutor que deve ser diagnosticado, não deve ser um óleo vegetal qualquer, porque se calhar aquela pessoa precisa mais de um sésamo ou precisa mais de uma jojoba, depende do óleo. Ok, tal como aos óleos, então também tem que se ter cuidado nos óleos vegetais Exatamente, que... vegetais, sim. Não fazem tanto mal, ou seja, não tem uma, mas podem não ter aquela bioafinidade necessária para que haja um resultado mais rápido, e aí é que está o problema. O teu tipo de pele pode precisar de um tipo de óleo essencial que é mais identificado para ti, para que haja logo uma penetração mais rápida e tu sintas esse efeito. Por isso é que as pessoas, por exemplo, utilizam óleos de amêndoas doces para tudo. Metem lá uma gota de qualquer de óleo essencial, mas se calhar aquele óleo de amêndoas doces para aquela pessoa em si não é o mais adequado. Por exemplo, se a pessoa tiver uma pele muito oleosa, o óleo de amêndoas doces ainda vai criar mais oleosidade e se calhar a pessoa tem mais dificuldade em sentir os benefícios físicos porque ele não penetrou mais depressa. Mas quando é bem indicado, por exemplo, numa cólica, como estava a dizer, basta aquela sinergia ser bem indicada para aquela pessoa, que a pessoa só a friccionar, ao fim de um minuto ou dois, ela já está a sentir os benefícios do próprio óleo. E diz-me uma coisa, todos os óleos essenciais podem ser conjugados com todos os óleos vegetais, o que difere vai ser sempre a pessoa que está a Sim, tratar. sim, nós podemos fazer as sinergias, aliás, todos os óleos essenciais devem ser conjugados com podem ser utilizados com qualquer óleo vegetal. Ok. Depois depende daquilo que nós diagnosticarmos, vamos buscar aquele específico, tanto dos óleos vegetais, assim como nos óleos vegetais podemos juntar 2 óleos vegetais para qualquer coisa, seja depende do fim que nós vamos. Normalmente quando é uma sinergia existe um óleo vegetal base e no máximo nós pomos no máximo 3 óleos essenciais. Com um óleo... Ok. Como é assim, o óleo vegetal vai ser a base, vai ser a condutora e os óleos essenciais vai ser a cura, pronto, vai ser o tratamento. Poderá haver sempre, então, neste caso, uma mistura de vários óleos essenciais, até 3, de vários óleos essenciais. Eu, no máximo, aconselho que a pessoa, que o terapeuta que a faça, não faça mais do que 3. Isto porque cada óleo essencial são todos antibacterianos, são todos antifúngicos, mas cada um deles vai ter mais potencialidade em certas partículas do que outros. E existem, inclusive, óleos essenciais que anulam o efeito de outros. Ok. Portanto, o misturar qualquer óleo essencial ou pôr ali qualquer sinergia, a pessoa provavelmente, se calhar, às vezes está a gastar óleos essenciais numa coisa que está a tirar efeito de outra, assim como alguns potencializam
o efeito de outros também. Isso vai-nos levar novamente à questão que estávamos a falar há pouco, da responsabilidade da E pessoa utilizá-los. que compra o óleo essencial, porque qualquer pessoa compra, como estávamos a falar há pouco, compra óleos essenciais numa loja qualquer. E lembra-se de misturar 2 ou 3 óleos essenciais para o efeito que ela quer. Mas, quer dizer, pode ser uma bomba para ela de Claro que sim. doenças. Assim como tomar óleos essenciais, existe uma forma específica de toma, que os psicoaromaterapeutas sabem como é que vão fazer, e aquela história de meter 3 gotas debaixo da língua, quer dizer, o mais certo é que a pessoa daqui a uns meses tenha a língua queimada, no mínimo, ou então que desenvolva outro tipo de doenças, por exemplo, mais doenças gástricas, porque eu estou-me a lembrar de uma notícia que saiu há uns anos atrás, de uma senhora que tinha o esófago todo queimado, e quando foi a ver, porque ela todos os dias tomava 3 gotas de manhã de um óleo essencial e outras 3 de outro óleo essencial, e os óleos essenciais são dermocáusticos, portanto acabou por queimar o próprio esófago dela, e ela não sabia porque que estava aquilo. Tem que haver uma consciencialização das pessoas Claro, para os efeitos que os óleos podem ter em nós, usados erradamente sim. e sem cautela. E eu acho que isso é importante porque não há essa consciencialização. E por vezes as pessoas pensam que aquilo é apenas um óleo que vem de uma planta e não nos vai fazer mal nenhum, não é? E depois temos essas situações que estávamos a referir. Eu nos meus cursos começo sempre por dizer assim, se as pessoas pensarem que 90% dos medicamentos tradicionais que têm foram estudados a partir de uma planta, não é? Ora, se essa planta já tinha essa capacidade de cura por alguma razão, a pessoa tem que pensar então na planta com a sua essência mais pura. Portanto, se calhar ainda vamos buscar outras coisas, não é? Mais invasivas, só que assim, a pessoa não pensa nisso, né? A pessoa pensa como aquilo é uma coisa natural que eventualmente pronto, não faz mal, não vai fazer mal, só pode utilizar à vontade. Indiscriminadamente. Exatamente, não faz mal. Ana, diz-me uma coisa, por causa na aromaterapia e na utilização dos óleos, há bocado estávamos a falar da cosmética, a cosmética também pode ser um veículo da aromaterapia? Claro que sim. Aliás, hoje em dia a cosmética é um veículo de aromaterapia. Podemos ter uma cosmética mais terapêutica. Aliás, quando se utiliza a aromaterapia, acaba por se ter uma cosmética mais terapêutica. Isto acabamos por, estou-me a lembrar, por exemplo, nos cremes, o rosto até é a forma mais fácil. Nós conseguimos inserir a aromaterapia como forma de tratamento tópica e física, portanto, ou seja, que a pessoa, sei lá, que tenha um problema, que venha com acne ou seja o que for, mas depois as próprias sinergias e a própria conjugação do cosmético, não é? E a forma como o fazemos, podemos depois trabalhar a parte mental. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, o acne. A pessoa que tem muito acne, normalmente são pessoas que acabam por desenvolver um certo nervosismo, porque têm o cortisol mais alto. Nós podemos, com a cosmética natural, trabalhar e acabar por fazer uma sinergia com que a pessoa acabe por se acalmar. As pessoas às vezes pensam que acalmar é deixar de ficar nervosas. São duas coisas diferentes. A pessoa pode se acalmar e ficar nervosa à mesma. Pode depois não ir despertar ou produzir tanto cortisol que a faça despoltar aquele acne e por isso acaba por ter esses benefícios tanto físicos como mentais. Pronto, não sei se me estou a fazer entender. Sim. Pronto, e é isso que nós, nesta parte da cosmética e nas medicinas complementares, conseguimos chegar muito mais além do que a medicina tradicional, porque a medicina tradicional não consegue, pelo contrário, como estamos a falar de produtos que têm conservantes químicos e têm uma série de produtos químicos, acabamos muitas vezes por estimular outra, e que as pessoas não se dão conta, as pessoas acham que só por pôr aquele cremezinho é que é, por exemplo, a lembrar dos cremes perfumados, não é? Que aquilo é um perfume sintético, não é um perfume natural, vai acabar por despertar ou adormecer partículas no nosso cérebro que a nível mental nos vão afetar.
E essas sim, a médio e longo prazo, depois vão ter os seus efeitos. Isso vai ao encontro de há bocado da nossa conversa da medicina tradicional neste caso com a aromaterapia, haver uma comunhão dos dois, e neste caso a cosmética também deveria de haver com as produtoras dos cremes que hoje em dia nós temos no mercado. Vai ser sempre difícil, porque nós temos que ver uma coisa, a produção de uma cosmética natural terapêutica tem que ser individual, nunca pode ser em série. Ok. Ou seja, a produção... É um tratamento específico, não é um Exatamente. tratamento generalizado para todos. Pronto, porque quando se começa a ser em série, o que é que começa a acontecer? Tem que se fazer rentabilizar, não é? Portanto, depois é a parte industrial a funcionar. Certo. E se nós vamos rentabilizar, depois vamos acabar por fazer uma base para todos e aquilo que me faz bem a mim pode não te fazer bem a ti. Exatamente. Aqui é uma cosmética específica e única, ou seja, é preparado por um problema específico, estou a dizer a nível facial, mas pode ser a nível corporal, mas aquele creme, aquela base e aquela fórmula daquele creme é única para ti, feita para ti e naquele momento que tu precisas, porque tu daqui a 3 meses podes já necessitar de outra coisa. E isto aqui esta cosmética aqui é que acaba por ser interessante e única. Pronto, e acaba por entrar neste campo, tanto mental como espiritual, não é? Permite-me a piada, isto é bom para as pessoas vaidosas. Hoje tem um creme, amanhã já tem outro, um creme diferente e está a fazer bem, e está-lhes a fazer bem e tem uma coisa nova. Isto é único e é pena as pessoas às vezes serem tão descrentes da boa utilização destes cremes e acharem muitas vezes que são muito caros também. Claro que eles têm o seu custo porque são feitos só para aquela pessoa, têm o seu custo, mas... E o método de confecção é diferente do que se for uma coisa industrial. Sim, é uma coisa, por exemplo, eu demoro 24 horas a produzir um creme. Há uma consulta, há uma análise, há aquele problema específico, mas aquela análise tópica acaba por às vezes ir um bocadinho mais além e a pessoa acaba por descuidar-se e dizer porque eu não durmo bem, porque... Isso, afinal de contas, se formos a ver, se calhar até fica mais barato do que pensamos. Claro que se andarmos a comprar cremes atrás de cremes no mercado tradicional, que depois não nos vão resultar ou resultam ali a um curto prazo, mas depois a longo prazo vão voltando a ter o mesmo problema e voltamos a comprar e voltamos a comprar, estamos constantemente a gastar esse dinheiro, enquanto na cosmética tu estás a falar, podem fazer um tratamento e aquele problema ficar resolvido, ou seja, pode ser... Ou controlado, vamos lá. Pronto, controlado, ou isso. Sim, portanto, gastam aquele dinheiro, mas já não vão andar a comprar constantemente como se fosse... E conseguem conjugar os dois efeitos. Sim. Portanto, não só o efeito tópico, mas o efeito mental, não só o efeito físico, mas o efeito mental também e os benefícios que o creme pode trazer. Mas isso é preciso que as pessoas se consciencializem e se abram, não é? para experimentar, porque eu, por exemplo, vejo que existem muitos workshops e muitas coisas de cosmética natural, de sabonetes naturais, pronto, mas acabamos por parar ao mesmo, quer dizer, acabamos por estar a fazer em série aquela fórmula daquele sabonete para todos, não é? E cada pessoa, cada tratamento. Não? Sim, se for mais específico, por mais que se for mais específico e mais detalhado para aquela pessoa, acaba por ter um benefício muito maior. É fundamental que quem procura a aromaterapia, neste caso, tenha aquele primeiro contacto com o terapeuta, aquela primeira entrevista e aquela primeira reunião, digamos assim, para o terapeuta conhecer a pessoa em si, estar ali com ela frente a frente, conhecer a sua energia e não chegarmos lá, por exemplo, e dizer, olha, o meu filho tem este problema. Não, é importante, se o seu filho tem este problema, trazer o seu filho claro que sim. ao terapeuta, não é? Claro Acho que tem que ter essa consciência. Não é? Olha, claro eu venho cá, eu tenho este problema, mas o meu filho também passa isto e assim. Não. Então traga cá o seu filho. Não é? Eu já fiz, neste caso, cremes, e foi em sinergia, por exemplo, para miúdos hiperativos,
que é o que me aparece muito, que as pessoas ou já tentaram a parte química, não é? Sim. E querem retirar a medicação, porque não querem que a criança cresça, porque até porque as pessoas cada vez mais vão estudando e a internet é boa para umas coisas, exatamente, é boa para umas coisas, é má para umas coisas, mas também é boa para outras. E às vezes por base, às vezes querem experimentar esta parte mais natural antes de irem para a outra parte. E a criança tem que ficar ali, é assim, por mais que a criança às vezes não lhe apeteça muito, tem que ficar ali. Se bem que as crianças até aos 8, 10 anos, quem deve ser tratado é os pais. Portanto, normalmente quando se faz esta sinergia, acaba por se fazer uma coisa mais familiar, porque os pais, tanto a criança, tanto até aos 10 anos é sempre o espelho, né, do pai e da mãe, é sempre o espelho daquilo que tem em casa, e ela vai reportar as suas emoções e os seus estados e os seus comportamentos mediante daquilo que ela recebe. É bom, e então, é bom que haja essa noção que o tratamento no seio familiar, até porque vivem todos debaixo do sim, mesmo teto, não é? Seja um tratamento que, neste caso, como estavas a falar das crianças, seja um tratamento que os pais precisem de ter sim, para o filho então ficar melhor. uhum. Porque eles todos, debaixo do Contribuímos mesmo. para aquilo, Exatamente. exatamente. Toda a gente troca energias naquele espaço, tudo, e vai tudo, neste caso, com os filhos, para os mais pequenos, é tudo canalizado para eles. O nosso esforço. E não só as energias, aquilo que tu comes, a maneira como é feito, a maneira como Exatamente, é tudo. que. E as Tudo, crianças não hoje em é? dia são hiperativas por causa do pouco tempo que a sociedade nos dá para estar com elas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma rapariga que foi lá com um menino, não é? Que foi diagnosticado de hiperatividade, mas ele era pequenino ainda, nem sequer andava na escola, era mais a dificuldade de dormir. Sim. E depois de falar com a mãe, depois de tentar explorar tanto a mãe, onde ela metia mais stress era a forma como ela fazia a comida. Pois. Porque ela estava a fazer o comer e estava completamente estressada, com o garoto mexe aqui, mexe lá, não sei o quê. E nós tivemos que mudar isso. Portanto, não foi só o creme para a criança, e eu própria lhe disse a ela, tenta fazer a comida numa hora que ele esteja a dormir. E depois aquece, só, numa frigideira ou num Sim. tacho. E é engraçado que estavas-me a perguntar o tempo demora, e esta foi aquela dica para aquela pessoa específica. Atenção, não quer dizer que qualquer Claro. pessoa que tenha este problema que tenha que ser assim, mas eu lembro-me que eu digo sempre às pessoas, experimentem uma semana, 7 dias, a semana tem 7 dias, não há nada como a gente experimentar os 7 dias, né, e dar-nos o prazer dos 7 dias que a semana nos dá. Esses 7 dias às vezes é muita coisa, e as pessoas às vezes em 7 dias voltam, podem não ter aquela mudança radical, mas alguma coisa mudou. Notam. E alguma coisa se sentiram. Às vezes há mudanças radicais, atenção, às vezes há Sim. coisas que mudam radicalmente. E alguma coisa mudou. E eu, normalmente as pessoas, porque não sei o quê, mas é que àquela hora, porque isto estressa-me, porque se eu não tiver àquela hora, e a gente, por acaso lembro-me que eu perguntei-lhe a ela, mas onde é que está escrito que tem que ser àquela hora? Onde é que está escrito que tem que ser à 1 da tarde? Quem é que Exatamente. escreveu isso? Isso é Não lei, tem então. esse fundamento, não é? Pronto, e ela foi tirando ali um bocadinho os horários e aquele stress, mudou um bocadinho, tentou durante uma semana, ela fazia as refeições, como ela se levantava mais cedo, sempre com o miúdo dormia sempre um bocadinho mais tarde, começou a fazer então o almoço logo ao pequeno almoço, guardava e o que é certo é que ao fim de uns 3 dias o garoto começou a adormecer mais depressa e ela não se sentia tão cansada. Que foi logo aquilo que ela me disse, logo ao fim de 3 dias, 3, 4 dias, ela telefonou-me e disse-me, é engraçado, parece que não me sinto tão cansada. Pensava que ia estressar mais ter que fazer o almoço ao pequeno almoço, que para mim achava que não tinha muita lógica estar a fazer o almoço ao pequeno almoço. E eu disse, é assim, a comida é assim, ela não se vai sentir, porque tu fizeste às 8 da manhã, atenção, a comida não vai ficar ofendida contigo. Até porque existe muita gente que faz o almoço às 8 da manhã para levar uma marmita, por exemplo, ou para Claro. o trabalho, né? E ela disse, como é que é incrível, uma coisa tão simples, e aquilo, parecendo que não é? E as pessoas se calhar não ligam nada a isto, mas aquilo era o stress que ela metia, quer dizer, não era só, não é? Mas era uma das grandes, Sim. das grandes causas daquele stress daquele garoto, e dele não dormir tanto, por exemplo, ou ter dificuldades em dormir,
era o stress que ela metia quando estava a cozinhar. A cozinhar, exatamente. E uma coisa tão simples acabou por resolver um problema que se calhar podia ter sido muito mais grave. E na cozinha é uma fonte mágica, digamos assim. Se nós Claro que cozinharmos sim, de mau humor, aquela comida vai-nos é onde tu, fazer. é onde tu transformas, né? Transformas um Exatamente. produto cru num produto cozinhado. Exatamente. Há uma transformação. O importante é que haja amor e acho que as pessoas Claro. têm de ter essa noção. Ana, para terminarmos, para quem nos está a ouvir, se quiserem encontrar como aromaterapeuta ou como terapeuta noutra cosmética ou noutra função qualquer, onde pode encontrar contactos, redes sociais, diz-nos. Olha, em termos de Facebook, podem-me contar Ana Ferreira, que é o que eu tenho, ou com a empresa, com a loja que se chama Puro Sano, Okay. que é a página. No Instagram também tenho o Instagram com o Puro Sano. Em termos de, se quiserem ligar, também podem ligar, eu posso deixar aqui o meu número, que é 92669540. Nós depois também pomos na definição do vídeo, pomos essa informação. E o mail também, portanto podes pôr o meu mail. E pronto, e se calhar é mais fácil assim contatar, fazer perguntas, tentar saber, se quiserem marcar uma consulta. Hoje em dia o online já começa a ser aberto, né? Normalmente nas consultas online as consultas acabam por se estender um bocadinho mais, porque quando há o contacto físico às vezes acaba-se a perceber-se mais depressa certas coisas, mas elas também resultam e também funcionam. Consultas e cursos. Também dás cursos? Sim, também dou cursos de aromaterapia, neste caso mais aromaterapia científica, portanto abrange mais esta parte. E as consultas são as consultas de psicoaromaterapia, pronto, que se desenvolve esta parte toda e que se pode desenvolver e que a pessoa tem que ter consciência que são todas individuais. Ok. Pronto, todas individuais. Existe também uma outra parte que também eu já tive o prazer em fazer, além de já ter sido convidada a fazer uma sinergia para um livro, por exemplo, já fui convidada, por exemplo, para ir estar num espaço e desenvolver uma sinergia para esse espaço ou para essa casa. Ok. Também é importante, não é? Isso acontecer, às vezes não só a parte individual, mas a parte onde todos convivem. Pronto, portanto, e a aromaterapia é um mundo. Sim, havia muito mais por explorar, talvez mais para a frente possamos ter nova oportunidade. Ana, sim. A Luz de Gaia agradece-te e Gaia agradece a tua presença neste planeta. Obrigada, eu. Que tragas e tens trazido para ele. Muito obrigado novamente. Obrigada. A título pessoal, é um prazer estar a falar contigo. Espero estar contigo brevemente. Sim, felicidades para o teu projeto. Obrigado. E para o teu e outros. E outros. Podem surgir mais. Obrigado. Exatamente. Vá, beijinho grande. Na paz do obrigado. Criador e um beijinho grande. Beijinho. Obrigado. Obrigada.